Antes de existir luz no céu, antes de o sol ter sido colocado no seu lugar no firmamento e antes de as estrelas terem sido contadas uma a uma, um nome já tinha sido pronunciado nos lugares mais altos da criação. Não um nome qualquer, dito ao acaso. Um nome guardado junto do trono mais elevado de todos, numa sala onde o tempo, tal como conhecemos, ainda não tinha começado a correr. E esse nome, segundo um texto que quase desapareceu da história, pertence a uma figura que os manuscritos apócrifos chamam de Filho do Homem. Uma presença que já existia antes de a própria criação começar a girar, antes de haver dias, noites ou estações para medir. O relato vem de uma parte pouco conhecida do livro de Enoque, um bloco de capítulos a que os estudiosos chamam as parábolas ou similitudes de Enoque. E ali, o patriarca é arrebatado numa visão que o leva através de vários céus, camada após camada, cada vez mais alto, cada vez mais perto de uma luz que o texto quase não se atreve a descrever. No topo dessa ascensão, chega a um lugar onde está sentada uma figura chamada Cabeça dos Dias. A sua cabeça é branca como lã pura, os seus vestidos são mais brancos do que qualquer branco que olhos humanos alguma vez tenham visto. E junto a essa figura, Enoque repara noutra presença. Um segundo ser, sentado ao lado do trono. Um rosto que parece ter forma humana, mas cuja verdadeira natureza o texto se recusa a explicar de imediato, como se ainda não fosse a hora. Enoque, tomado de espanto, pergunta a um dos anjos que o acompanha nesta viagem quem é aquele que está sentado junto da Cabeça dos Dias. E a resposta que recebe é uma das mais estranhas de toda a literatura apócrifa judaica. Aquele é o Filho do Homem, a quem pertence a justiça, com quem a justiça habita, e que revela todos os tesouros do que está escondido, porque o Senhor dos Espíritos o escolheu. Não há genealogia. Não há explicação de onde vem, nem quem o gerou, nem quando nasceu. Há apenas a afirmação, repetida de várias formas ao longo dos capítulos seguintes, de que ele existia antes de tudo o resto ter forma. E então chega a frase que devia parar qualquer leitor a meio da página. O texto afirma que naquela hora esse Filho do Homem foi chamado pelo nome na presença do Senhor dos Espíritos e que o seu nome foi pronunciado diante da Cabeça dos Dias. E isto, insiste o texto, aconteceu antes de o Sol e as constelações serem criados, antes de as estrelas do céu serem feitas. Por outras palavras, o universo físico que conhecemos, a luz do dia, a ordem das estações, o próprio tempo, tudo isso veio depois. O nome vem primeiro. A identidade dessa figura antecede a existência do cosmos que a rodeia, e o texto acrescenta ainda que ele estava escondido, guardado na presença do Altíssimo antes mesmo de o mundo ser criado, e que assim permanecerá diante dele para sempre. Para que serve então o nome escondido antes da criação? Segundo as parábolas, essa ocultação tem uma função muito concreta e dupla. Para os justos e para os santos, esse nome será bordão, apoio, algo em que se seguram para não cair no meio da provação. Será luz para as nações e esperança para os que sofrem angústia no coração. Mas há também um lado bem mais sombrio nesta revelação. Todos os que habitam sobre a terra vão cair e adorar diante dele, vão louvar, bendizer e cantar louvores ao nome do Senhor dos Espíritos por causa dele. E os reis da terra, os poderosos, os que possuem os campos e os exércitos, vão ver o seu rosto mudar de espanto e de terror quando virem, finalmente, sentado no trono da sua glória. Este texto não pertence à mesma seção do livro de Enoque que fala dos vigilantes, aqueles anjos caídos que desceram ao Monte Hermon e geraram os nefilins com as filhas dos homens, corrompendo a terra antes do dilúvio. Essa história, muito mais conhecida do público atual, ocupa os primeiros capítulos da obra. As parábolas são uma seção diferente, escrita provavelmente numa época posterior, com uma preocupação distinta. Já não se trata de explicar a origem do mal através da rebelião dos anjos, mas de anunciar o destino final da justiça através de uma figura celestial que ainda aguarda, escondida, o seu momento de se revelar por completo diante de toda a humanidade. As parábolas de Enoque não são um bloco único e contínuo. Os estudiosos dividem-nas em 3 partes, 3 visões distintas, cada uma revelando um pouco mais desta figura escondida. A primeira parábola descreve as moradas dos justos e dos escolhidos, os lugares de descanso reservados para quem permaneceu fiel apesar da opressão dos poderosos da terra.
A segunda parábola é a que apresenta com mais detalhe o Filho do Homem sentado junto da cabeça dos dias, o seu nome pronunciado antes da criação, o julgamento que lhe é confiado. A terceira parábola avança para o fim dos tempos, descrevendo a ressurreição dos justos, a transformação da própria terra e o momento em que os que resistiram até ao fim recebem, finalmente, um lugar junto dessa figura cujo nome esteve escondido desde sempre. E aqui está um dos pormenores mais intrigantes para quem estuda estes manuscritos. Entre os textos encontrados nas grutas junto a Qumran, perto do Mar Morto, existem várias cópias de partes do livro de Enoque, escritas em aramaico, escondidas há mais de 2000 anos. Há fragmentos do livro dos vigilantes. Há fragmentos do livro astronômico. Mas, até hoje, não existe um único fragmento das parábolas do Filho do Homem entre todos os manuscritos do Mar Morto recuperados. Nenhum. Os investigadores dividem-se sobre o motivo desta ausência. Uns defendem que esta seção foi composta depois de a comunidade de Qumran ter parado de copiar os seus textos sagrados. Outros levantam a hipótese de que o conteúdo, centrado nesta figura de julgamento quase messiânico, era demasiado próximo de ideias que essa comunidade específica preferia não registrar da mesma forma que registrou o resto do ciclo de Enoque. Esta figura celestial não surge do nada, isolada na tradição judaica. Há um eco muito mais antigo no livro de Daniel, capítulo 7, onde o profeta descreve uma visão noturna. Alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu, que se aproxima da cabeça dos dias e recebe domínio, glória e um reino que jamais será destruído, servido por todos os povos, nações e línguas. As parábolas de Enoque pegam nessa imagem breve, quase um relance dentro de uma visão maior em Daniel, e desenvolvem-na ao longo de dezenas de capítulos, dando-lhe nome próprio, função definida, trono e um papel absolutamente central no julgamento final de toda a humanidade. Ao longo destes capítulos, a mesma figura é chamada por vários títulos que parecem apontar todos para a mesma entidade: o Filho do Homem, o eleito, o escolhido, o justo. Ele senta-se no trono da glória, e todo julgamento lhe é confiado pelo Senhor dos Espíritos. Os segredos da sabedoria fluem da sua boca, porque assim lhes deu quem o glorificou antes do tempo começar. E os anjos caídos, aqueles mesmos vigilantes que geraram os nefilins nos primeiros capítulos do livro, são descritos, agora, a tremer diante dele, a suplicar por uma misericórdia que o texto deixa bem claro que nunca vai chegar. Chega então a grande cena de julgamento, talvez a mais visual de todas as parábolas. Os reis da terra, os governantes, os poderosos que possuíram os campos e os exércitos, são reunidos à força diante do trono. Até esse momento nunca tinham erguido os olhos para os céus, nunca tinham reconhecido nada acima do seu próprio poder terreno. Mas ali, fez-se a face com esse Filho do Homem sentado na plenitude da sua glória. O texto diz que a dor os tomará como a uma mulher em trabalho de parto. Vão pedir uma única hora de descanso, uma única oportunidade para se arrependerem diante dele, e essa hora não lhe será concedida. Vão ver o seu próprio rosto coberto de vergonha, e a escuridão vai cobrir os seus rostos diante dos justos. São então entregues, um a um, aos anjos do castigo. Mas o verdadeiro nó desta história está guardado para os capítulos finais das parábolas. No capítulo 71, Enoque é novamente levado ao céu, e desta vez recebe uma resposta que muda tudo o que se leu até ali. Um anjo dirige-se a ele diretamente e diz: Tu és o Filho do Homem que nasceu para a justiça. Não um outro ser distante, celestial, sem história. O próprio Enoque, o mesmo homem que, segundo o livro do Gênesis, caminhou com Deus na terra antes do grande dilúvio. Será esta identificação final a chave que resolve o mistério? Ou será antes um acrescento de outro autor, feito mais tarde, na tentativa de fechar o círculo em torno de uma figura que, até esse momento, o próprio texto parecia manter deliberadamente separada de qualquer origem humana? Os estudiosos, ainda hoje, continuam sem chegar a um consenso sobre esta última reviravolta. Séculos mais tarde, dentro da própria tradição judaica mística, o texto conhecido como Terceiro Livro de Enoque vai ainda mais longe nesta identificação inquietante. Ali, Enoque não é apenas chamado Filho do Homem. É transformado, elevado e recebe um novo nome, Métatron,
descrito como príncipe da presença divina, uma espécie de vice-regente celestial que se senta junto ao próprio trono de Deus. Para alguns estudiosos da mística judaica, esta tradição tardia é um eco direto, séculos depois, daquilo que as parábolas já tinham sugerido, que um homem que caminhou sobre a terra podia, de alguma forma, tornar-se a figura escondida que existia antes da criação do sol. Esta ambiguidade não ficou fechada dentro de um manuscrito antigo, esquecida numa gruta. Século depois, nos evangelhos, é o próprio Jesus quem usa repetidamente a expressão Filho do Homem para se referir a si próprio, mais vezes do que qualquer outro título disponível na tradição judaica. Fala em vir sobre as nuvens do céu, em sentar-se no trono da glória, em julgar as nações reunidas diante dele. As semelhanças com a linguagem exata das parábolas de Enoque são demasiado próximas para serem ignoradas por quem estuda seriamente as origens do pensamento judaico do período do Segundo Templo. Não existe consenso acadêmico sobre se houve influência direta de um texto sobre o outro, mas a coincidência de vocabulário, de cenas, de função atribuída a esta figura continua a alimentar um dos debates mais persistentes de toda a história bíblica. E ainda assim, durante mais de 1000 anos, este texto praticamente desapareceu do conhecimento do Ocidente cristão. Nos primeiros séculos depois de Cristo, autores como Tertuliano defenderam abertamente a autoridade do livro de Enoque, e Orígenes citam mais do que uma vez nos seus próprios escritos. Mas, a partir do IV e V século, a maioria dos bispos e concílios começou a afastar-se destes textos, considerados demasiado estranhos, demasiado carregados de anjos, nomes escondidos e visões que fugiam ao que se queria fixar como doutrina oficial. Aos poucos, o livro de Enoque foi excluído dos cânones bíblicos que se formaram na Europa e sobreviveu quase por inteiro numa única língua, o ge'ez clássico da Etiópia, preservado dentro da Igreja Ortodoxa Etíope, que sempre manteve esta obra dentro do seu próprio cânone bíblico oficial, algo que nenhuma outra grande tradição cristã fez ao longo da história. Foi apenas no século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce trouxe cópias etíopes para a Europa depois das suas viagens pela região, que os estudiosos ocidentais voltaram finalmente a ter acesso direto a este relato do nome escondido antes da criação do Sol, um relato que a própria Europa medieval tinha deixado, literalmente, cair no esquecimento durante mais de 1000 anos. No mundo antigo, onde conhecer o nome verdadeiro de alguém era considerado uma forma real de poder sobre essa pessoa, guardar um nome antes mesmo de existir um universo capaz de pronunciar era a afirmação máxima de soberania que qualquer texto religioso podia fazer. Quem quer que tenha escrito as parábolas de Enoque não estava apenas a descrever uma visão celestial isolada, cheia de imagens bonitas. Estava a construir, deliberadamente, a ideia de que a justiça final do mundo já tinha identidade própria, já tinha rosto e nome, muito antes de qualquer estrela ter sido acesa no firmamento, e que essa identidade permanecia escondida, à espera do momento certo, para se revelar diante dos reis e dos poderosos que um dia teriam, inevitavelmente, de a enfrentar. Fica então a pergunta que os próprios manuscritos nunca resolveram de vez, apesar de século de cópias, tradutores e debates acadêmicos. Achas que o filho do homem das parábolas de Enoque é, de facto, a mesma figura que Enoque diz ser no capítulo 71, ou será que estamos perante duas tradições diferentes, nascidas em épocas distintas, cozidas artificialmente dentro do mesmo livro por mãos que vieram muito depois? Deixa a tua resposta nos comentários.